Sem mais delongas, esse é um vídeo muito aplicado. Ó. Eu estou mostrando aqui, de antemão, de cara, os nossos rascunhos de como a gente desenvolve esses processos e eu vou explicar o porquê. O que significam essas cores aqui que eu estou estruturando para que vocês já possam ter uma noção prática e visual do que a gente está fazendo. Isso aqui, eu vou mostrar aqui no geral, é uma obra de mais ou menos 5 a 6 meses, mostrando aqui, vou até ficar em pé para vocês conseguirem absorver aqui o processo. Isso aqui é uma escola, deixa eu ver se eu pego aqui o 3D para vocês entenderem, que eu já gravei alguns conteúdos da escola Bruno Rodrigues. Hoje, na prática, a gente tem esse desenvolvimento mais claro. Hoje a obra está tomando forma, eu mostrei alguns vídeos para vocês. O reforço estrutural no refeitório, o reforço estrutural na sala de laboratório de ciências e sala de informática. E hoje a gente está na fase de estaquear. Essa parte de estaqueamento, nessa área externa aqui, a gente já terminou, que eu pude mostrar com alguns vídeos, explicações práticas, técnicas, a compatibilização do projeto arquitetônico estrutural, toda essa dificuldade da sala, que ela está em funcionamento, essa parte do refeitório hoje está em funcionamento, as salas do segundo pavimento também estão em funcionamento. Hoje a gente tem um desafio enorme, são 600 crianças que hoje estão atuando ali na escola, ela em funcionamento, a gente tem que estar fazendo isso aqui no mesmo tempo que as crianças estão tendo aula, questão de barulho, logística, equipamento, mobilização da obra, isso é um grande problema. Então, é o desafio da gente hoje, é isso. A escola está em funcionamento. Para que ela não fosse interditada, eu entrei com esse processo de recuperação e reforço estrutural e hoje a gente está fazendo estaqueamento na área externa. Já estamos avançando aqui na parte da rampa. A gente vai fazer 2 reforços aqui, elas estão com alguns problemas de fissura. Já fizemos ali o testemunho de gesso. Não sei se vocês já conhecem sobre esse processo. Eu vou falar também um pouco sobre isso aqui. Fala, galera! Seja muito bem-vindo à Rotina de Engenheiro. Ó, o vídeo de hoje está imperdível. Acabei de sair de uma reunião aqui agora, estava discutindo o cronograma físico-financeiro, alinhando as etapas construtivas, falando sobre cronograma homem-hora, sobre curva ABC de materiais. E se você chegou até aqui, fica até o final, porque esse vídeo está imperdível. Você vai aprender a aplicar isso na prática, a ter uma clareza de desenvolvimento e comunicação de canteiro real, saber os problemas que a construção civil tem trazido para o dia a dia e como a gente consegue resolvê-los. Então fica comigo, vamos embora mais um vídeo, a Rotina de um Engenheiro. Falando um pouco sobre o cronograma físico-financeiro, no vídeo passado a gente conversou um pouco sobre isso, eu mostrei os bastidores da construção da metodologia desse cronograma físico-financeiro, mostrando ali no papel como que eu transfiro isso para o canteiro, como que eu alinho essa comunicação com os meus encarregados. E hoje vocês vão ver problemas reais que a gente está discutindo. Estou até aqui com um cronograma que eu pude mostrar para vocês, o rascunho dele. Acabei de sentar com a minha engenheira, alinhar com ele esses processos, tomada de decisões, planejamento de orçamentos de fornecedores, alinhamento de etapas e de processos que a gente tem que entregar nos prazos que foram estabelecidos. Então, é um conteúdo extraordinário. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se você tem a melhor tecnologia, não tem esse entendimento de desenvolver isso no canteiro, de ter essa compatibilização e essa aplicação prática, você pode ter, como eu falei no último vídeo, a melhor tecnologia que você possa ter nas suas mãos. Você não vai ser alguém que vai resolver problemas. Então fica comigo que esse é um vídeo, como eu falei no início agora, extraordinário, em que muita faculdade não ensina. A gente vê engenheiros, arquitetos saindo do mercado, saindo dessa parte de teoria e não sabe aplicar isso no dia a dia. Então esse é um vídeo que eu vou falar dos bastidores da obra, eu vou falar dos problemas, dos desafios, do cronograma, das dificuldades de logística, de material. Esse vídeo, meus amigos, está imperdível. Não tem melhor material, não tem melhor conteúdo na prática que possa existir na teoria. Isso aqui é a fusão do que a gente traz de teoria para o campo real. Então vem comigo, acompanha aqui agora, eu vou falar com vocês sobre esse dia a dia. Testemunho de gesso nada mais é do que você fazer uma sujeirinha na parede de gesso bem fininho para você acompanhar essa trabalhabilidade da estrutura.
Se a estrutura continuar trabalhando, a gente consegue observar que esse gesso vai fissurar ali naquele risquinho de sujeira na parede e a gente vai observar que a estrutura continua a trabalhabilidade dela. Então a gente já fez aqui alguns apontamentos nessa parte da rampa. A gente já terminou o reforço, como eu mostrei, e hoje a gente está seguindo com o estaqueamento para cá. Está faltando essa parte aqui. Existe um processo aqui no meio também que também está com fissuras aqui nesse canto aqui dessa área aqui do auditório, onde a gente vai ter que quebrar o chão. E voltando ao cronograma, para não ficar muito extenso esse vídeo, eu quero que ele seja o vídeo mais aplicativo possível e quero muito que vocês comentem aqui no vídeo se vocês gostaram do conteúdo, para que a gente possa estar sempre se comunicando, sempre compatibilizando as ideias e sempre trazendo um desenvolvimento profissional aplicativo prático e simples para que vocês consigam criar um aumento muito grande de consciência profissional e situacional. Então aqui, ó, vocês podem observar. A gente nessa fase daqui a gente tem as etapas, tá vendo? Reforço estrutural, primeira e segunda semana de maio já foi executado. Quem executou a cor azul dessa parte aqui é a parte de um encarregado. Eu tenho duas equipes específicas. Uma eu trabalho de dia, o outro eu trabalho à noite. Então são duas equipes. E eu já venho estruturando aqui. O meu reforço estrutural já foi feito, a armação das estacas, impermeabilização do telhado, a armação dos blocos, concretagem dos blocos, depois vem a raspagem e massamento das salas que estão sendo integradas, se vocês podem observar a segunda cor aqui, o meu planejamento eu já freiei a minha engenheira e já diminuí a expectativa de prazo dela. Como que eu faço isso? Também vou explicar nesse vídeo como é que a gente faz um cronograma a meia hora, como é que a gente discute estratégias de custo e como é que a gente faz uma estratégia de planejamento de curva ABC. Vocês também vão entender isso na prática do dia a dia. São ferramentas práticas aplicativas que você vai transferir para um sistema, um processo construtivo e depois você vai alimentar uma tecnologia, que seria, no caso, um sistema operacional, um sistema de gestão de obras. Mas isso aqui, meus amigos, é canteiro real. Isso aqui eu estou explicando um conteúdo aplicativo. Então, a minha engenheira tinha me dito que queria esse cronograma até o final de julho. Eu falei, quantas salas são? São 16 salas. Qual é a estratégia aqui? Estou marcando um xizinho aqui. Ó. Qual é a minha estratégia? Absorver essa logística de fazer as salas no período da noite. Eu tenho uma equipe à noite aqui. E essa equipe vai estar atacando direto, vai ser um kamikaze. A equipe kamikaze é o seguinte, ela vai atacar 8 pessoas numa sala para entregar isso em 1 dia e meio. Então, por exemplo, voltando aqui, eu tenho essa sala aqui, eu tenho mais ou menos 40 metros quadrados. Eu ataco ela em 1 dia e meio. Então, eu venho amassando com 4 pintores, 2, 3 ajudantes fazendo aqui já o trabalho de levantamento de material, amassamento, enfim, virando a massa ali no balde, o pessoal trabalhando, e venho com o meu pessoal arrebentando. Então, 1 dia e meio, 2 dias. Falei, por que ao invés, vocês estão vendo aqui, ó, qual é a quantidade de pintores e ajudantes que ela tinha colocado? Obviamente que essa equipe vai aumentar. E aqui na obra a gente faz esse custo semanal para que ele possa ser transferido para o meu cronograma e eu consiga absorver quais são os custos semanais da equipe geral das semanas X até Y e assim sucessivamente nessa integração. Então já vim quebrando o cronograma dela. Aumenta a equipe e reduz a semana, por quê? A minha logística fica menor, o meu material ele é entregue em grande quantidade, eu ganho margem no lucro da grande quantidade que eu vou absorvendo e ali eu ganho produtividade também. O que mais eu posso transmitir para vocês aqui? Aí a gente veio conversando aqui na reunião. Emmassamento, revestimento de banheiro. Eu já fiz uma alteração aqui no tratamento da pintura das salas, que eu antecipei esse cronograma para que ele já pudesse vindo ser feito. Aonde eu estou numa sala, eu já venho atacando outra aqui, fazendo a raspagem e o tratamento. Depois eu já entro com a equipe de pintura. E aí eu reduzo esse cronograma. Ao invés dele acabar na última semana de julho, ele acaba na primeira semana de julho. Com isso, eu estou economizando mais ou menos uns 30 mil reais. Por quê? Minha mão de obra hoje está em torno de 5 mil a semana dessa equipe. Eu fazendo em 10 semanas seria 50 mil. Se eu fizer em 7 e aumentar de 5, imaginando, tá? 5 semanas, 6, 7 semanas, com uma mão de obra pagando 7 mil por semana, 7 vezes 7, 49.
Ah, 49, você está economizando R$ 1.000. Não, não estou economizando R$ 1.000. Por que não estou? Porque eu estou aumentando a minha equipe, diminuindo a minha logística e alocação de equipamentos. Então, estou entregando a obra antes, estou recebendo antes, estou antecipando uma edição e estou ganhando com o dinheiro rodando mais rápido. Então, essa é a pegada. Aqui eu já desconstruí esse cronograma e já pedi para ela revisar e jogar isso aqui para cá, que a gente está falando aqui de reparação do muro externo, recuperação de calçado e substituição de portas. Qual é o sentido de eu estar terminando o meu bloco, minhas armações, quando eu mostrei para vocês aqui na parte externa, e não dar continuidade por aqui já para a minha equipe já vir terminando o trabalho, que é quando vocês podem observar que a minha equipe azulzinha está morrendo aqui na primeira, segunda semana de junho e estou entrando com força com a equipe preta na primeira, segunda semana de junho. Então, vocês estão observando que tem uma transição aqui em que eu não fico com 20, 30 pessoas na obra. Eu entro numa transição de 30 pessoas e depois eu reduzo para 15. E aí eu diminuo significativamente esse custo aqui executivo. Então, isso são estratégias reais de canteiro, de comunicação com os encarregados, deixando bem claro essa comunicação, os objetivos e os processos. Eu vou mostrar também sobre agora, que a gente vai falar, a curva ABC. Mais um ensinamento muito prático e muito aplicativo, tá? O que é curva ABC? Como é que você faz esse controle produtivo e faz esse cronograma físico-financeiro funcionar? Começando pela ideia de que uma curva ABC, a gente está falando de profissionais, materiais e tempo de obra. Sempre vão ser sobre esses três assuntos principais que vão controlar o custo e a produtividade de uma obra. Então, parte-se do princípio que no início de uma obra você tem muitas pessoas e pouco material. Você está fazendo uma mobilização, você entra com material, logística, canteiro, essa parte de container, deslocamento, começa a quebrar. Segunda fase da obra, você começa a aumentar a produtividade, você está no meio da obra, você tem uma quantidade igual nesse planejamento, aonde você vai ter a mesma quantidade proporcional de profissionais e de material. É a fase de mais desgaste, de mais energia que a obra vai te consumindo. Vai vindo nesse gráfico final de obra, são poucas pessoas e pouco material. O que acaba acontecendo aqui no final dessa obra, na falta de planejamento? Você tem muita gente para fazer o abafa, para a obra terminar no prazo, e material completamente desregulamentado. Você não tem controle, não tem planejamento, você compra rápido, você compra. Você está na mão do fornecedor aqui nessa fase. Você está morto, você está perdido. Está acabando seu material, está acabando seu recurso, que normalmente no final, quando não tem um planejamento financeiro, é quando a gente está se matando para entregar, para principalmente não ter prejuízo com o próprio cliente, riscos de processo, riscos de retrabalho, N riscos ali, que a gente queima uma energia extremamente desnecessária. Então, nessa fase aqui, é aquela fase do galo cego. Você está desesperado só para entregar. É o parto que está nascendo. Então, quando você não planejou nessa etapa de mobilização, você não colocou material suficiente no meio da obra, você não fez um planejamento de curva ABC, onde eu tenho N profissionais dividido por N materiais. Ali eu estou cronogramando, estou idealizando as minhas etapas aqui construtivas, especificamente debatendo no início da obra. O que é mais custoso? Colocar mais profissional ou aumentar a minha obra? Isso é relativo porque vai depender da expectativa do cliente, vai depender do orçamento que ele tem, vai depender especificamente qual o tipo de construção que você está fazendo. Por exemplo, hospital, você não consegue construir tudo de uma vez, você tem que ir fazendo as instalações especiais, fazendo as curas das salas de raio-x, fazendo a mobilização das subestações, tem que ir parte a parte, não dá para construir tudo de uma vez porque são materiais especiais, gases especiais, enfim, instalações especiais. Já uma casa, você conseguindo planejar o mínimo possível, tendo um cronograma apertado, colocando os seus profissionais, aí uma dica importante, eles desconfortáveis com o prazo sempre. É o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou questionando, eu sou um cara questionador, não sou um cara que dita a regra, mas eu estou questionando se vale a pena a gente avançar com menos gente ou se vale a pena a gente reduzir o prazo e aumentar a equipe. Porque eu estou no meio da obra, eu tenho que fazer um planejamento para que a minha obra chegue no final com pouco material e poucas pessoas. Não deixe para o final aquele abafa. Então é isso. Aí eu faço o quê? Quais são as atribuições que a gente discute aqui?
Estou fazendo uma discussão dos encarregados, quais são as atribuições do engenheiro. Planejamento de equipe, levantamento de material, setorização dos processos, também é uma coisa importante que eu vou conversar com vocês. Cronograma homem-hora, que eu estou mostrando aqui na prática, quais são os meus profissionais, qual é o custo semanal e qual é a produtividade deles em cima das etapas. Meu checklist dos serviços, o que está sendo executado. Aí eu dou um exemplo aqui, eu estava conversando com a minha engenheira. A elétrica do banheiro, quem está executando é um eletricista tal. Qual é o serviço? O serviço é a troca das tomadas. Instalação, circuito de chuveiro e iluminação. Tempo de serviço, 2 dias. Levantamento de materiais, 3 tomadas, 2 rolos de fio e duas luminárias. Vou vir para cá, ó. Relação de profissional. É ele que está fazendo, é o ajudante e quanto tempo ele está executando. Então, eu tenho isso expandido, minuciosamente. Com isso, o que eu costumo fazer? Eu faço um planejamento semanal. O que é um planejamento semanal? Eu sento com o meu encarregado, com o meu engenheiro na segunda-feira, discuto quais são as tarefas que eu tenho em cima desse cronograma. Com isso, eu faço uma atribuição da quantidade de pessoas, quantidade de materiais, tempo de serviço, e aí esse planejamento semanal com essa setorização, eu sei o que eu estou fazendo e eu tenho um controle significativo de custo versus produtividade. Então, isso aqui é uma curva ABC, onde eu faço uma setorização, onde eu tenho um controle de atribuição de responsabilidades, aonde eu consigo setorizar e fazer um exemplo de um processo que eu tenho minuciosamente todo o controle executivo e a minha relação de produtividade. Obviamente, vão entrar outras etapas após a obra, vão entrar o pós-venda, vão entrar a assistência, a comunicação, as documentações. No decorrer dessa obra específica, onde eu já gravei alguns vídeos, se você está chegando aqui no canal agora, eu falo dessa escola Bruno Rodrigues, pode olhar nos vídeos anteriores onde eu marquei, fiz as marcações, eu falo com os pais dos alunos sobre a confiabilidade da obra, o reforço estrutural, quais eram as nossas direções executivas e de tranquilizar os pais, trazer uma confiabilidade para essa comunicação. A gente dá ali as soluções de projeto de reforço estrutural, onde eu também mostrei no vídeo anterior. E aqui a gente está nessa fase que eu considero assim, a fase chave para que o processo construtivo não descarrile, onde eu mostrei na curva ABC, que a gente vai perder mão de obra, a gente vai perder controle produtivo, a gente vai perder a materialidade, e aí você desanda e gasta tubos e tubos de dinheiro. Então, nessa fase de obra, a gente está atacando agora esse cronograma central, que é o meio da coluna vertebral para a obra e para o caminho que deve ter. Então, com essa curva ABC, com essa setorização de obra, com esse controle produtivo de cronograma homem-hora versus material, versus logística, versus controle de fornecedores, versus planejamento de custo, que é o que eu tenho por mês, o quanto eu faturei, o quanto eu medi e o quanto eu estou produzindo no canteiro, vezes o cronograma físico-financeiro, que não está aqui. Aqui é um cronograma executivo, prático, aplicativo, para que você, profissional, que não tem uma consciência de execução, você está tendo agora. Isso aqui é treinamento de pessoas. Para quê? Para que você tenha uma estrutura e uma consciência profissional de desenvolver processos. Quais processos? Processo Lean, processo de enxugar a obra, processo 5S de limpeza, de padronização, de roteirização, de posicionamento, de controle de materiais. Você tem o processo integrado de gestão de obras, onde você tem o diário de obra, onde você tem o cronograma físico-financeiro, onde você tem as documentações de medição, que eu vou futuramente estar falando isso também de uma forma mais aprofundada. Então, você tem processos ali. E quais são as tecnologias? Tecnologia que a gente faz é a compatibilização dos projetos aqui, que é o projeto BIM, é a parte que a gente faz o Revit, da interdisciplina, da compatibilização de cada disciplina para que ela tenha, onde vocês viram aqui organicamente, etapa a etapa, uma não atrapalhando a outra, isso é muito importante. Você tem o processo de gestão integrada, como eu falei, de gestão de fornecedores, controle de material, produtividade, documentação patrimonial das ferramentas, dos materiais, dos controles. Semanalmente você cobra isso ao canteiro.
você vê o material sendo investido e você vê o retorno significativo desse material sendo desenvolvido na obra, quando você faz esse matriz do que foi de esforço e do que foi de resultado, você consegue controlar. Então, essas tecnologias vão gerar facilitação para os processos e que vão gerar pessoas treinadas. Eu estou fazendo o inverso porque sempre vai começar a cultura por pessoas, depois processos e depois a gente vai chegar na tecnologia. Então, finalizando esse vídeo, se você está aqui, você é novo, eu quero te convidar a participar desse canal, a se inscrever nesse canal, a curtir esse vídeo para que o máximo de pessoas possam ser alcançadas, a hypar, principalmente o mais importante que eu vou dizer aqui, comenta aqui o que você está achando desse conteúdo, traz novas ideias, traz novos processos, traz algumas coisas que talvez você possa contribuir para a qualidade, para o crescimento de quem está assistindo. Você é muito bem-vindo. Essa é a rotina de um engenheiro real, onde eu estou explicando sem roteirização o que está acontecendo, quais são os problemas e como a gente tem discutido a padronização e a qualidade da construção civil. Então, seja muito bem-vindo. Eu sou o Dimitri Tavares. Esse é mais um vídeo da rotina de um engenheiro. Fica com Deus. Um abraço.